Boa noite você que está nos ouvindo aqui no canal da Novo Nordisk, que é um prazer a gente estar aqui no YouTube, nessa live de encerramento da série que a gente fez, efetivamente, idealizada aí pela Novo Nordisk para tratar sobre a estratégia de negócios da medicina e o cenário da medicina em tempos de Covid. Essa live, ela marca o encerramento da série Gestão em Saúde da Novo Nordisk. A Novo Nordisk é uma empresa de saúde que tem como objetivo promover mudanças para vencer o diabetes e outras doenças crônicas graves, como obesidade, distúrbios hematológicos e endócrinos raros. Informações sobre medicamentos, isso é importante que você saiba, ou outros produtos da Novo Nordisk não serão abordados ou respondidas. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato com o saque da empresa ou pelo Fale Conosco do site, que é www.novonordisk.com.br, vou repetir, www.novonordisk.com.br, ou pelo telefone 0800 014 4488, lembrando sempre que Novo Nordisk é com o fim K, ok? Muito bem, eu sou o professor Marco Antônio da Costa Sabino e aqui para essa live hoje eu recebo esses professores que vocês tiveram contato. Primeiro, recebo o professor doutor Luiz Fernando Ascensão Guedes. O professor Guedes é professor de várias escolas de negócios, inclusive da Fundação Instituto de Administração. O professor Guedes, ele tem mestrado em engenharia, doutorado em administração de empresas, ele é engenheiro, o doutorado dele é pela FEA da USP, ele já foi executivo de grandes empresas e está aqui, é um cara bastante importante aí em inovação. Nós temos também aqui o professor doutor Rodolfo Olivo. O professor Rodolfo, ele sabe tudo de finanças e economia. O professor Rodolfo também é mestre, doutor pela FEA da USP, professor da FIA, Fundação Instituto de Administração. Nós temos aqui também o professor doutor Marcelo Treff. O professor Treff é formado em ciências, na verdade, doutorado em ciências sociais pela PUC. Ele tem mestrado em docência no ensino superior pelo Mackenzie. É professor da Fundação Instituto de Administração também. Ele é o cara da gestão de pessoas e da liderança. Então, nós estamos aqui, né, nós vamos também contar com a doutora Paula Pires, ela faz parte da série, a doutora Paula Pires, endocrinologista, que vai entrar no decorrer dessa live, ok? Então, muito obrigado, a gente espera realmente que esse encerramento seja um bom encerramento, que ele realmente brinde e coroe o final dessa nossa série. Para começar esse bate-papo entre nós aqui, eu vou perguntar primeiro, né? Claro que esse é um cenário bastante incerto, ele continua assim, né? Evidentemente que quando os episódios eles foram gravados, a gente estava num cenário, agora a gente está em outro cenário, mas também bastante incerto. Agora a gente está enfrentando uma segunda onda do vírus na Europa, que parece que talvez seja menos mortal e que atinge uma outra faixa etária de pessoas, enfim, quer dizer, talvez gere mais ou menos preocupação, dependendo de como for, mas uma coisa que a gente ainda pensa é como vai ser 2021, né? Para muitas pessoas, 2020 já acabou, a gente já está em novembro, quase, né? Estamos no final de outubro, e aí novembro é ladeira abaixo, né, para o ano de 2020. Então, 2021 como vai ser? Para começar perguntando como vai ser 2021, para ninguém menos eu vou perguntar do que para o professor Rodolfo, né, professor Rodolfo? Eu queria saber, por favor, como você acha que vai ser a recuperação da economia? O que esperar dessa recuperação, professor Rodolfo? A gente pode pensar num 2021, digamos, mais sorridente ou um pouco mais triste? O que você acha? Legal, professor Marco. Boa noite, professor Treff, professor Guedes. Prazer estar aqui com todos, né? Professor Marco, essa pergunta de $1 milhão, ou de 1 bilhão, ou de 1 trilhão, né? Porque os governos escalaram, então 1 trilhão virou pouco dinheiro. O governo dos Estados Unidos colocou aí alguns trilhões de dólares na economia, os governos da Europa também, os governos do Japão, né? O Brasil não é tão rico assim, mas a gente colocou alguns bilhões. E a pergunta justamente que todo mundo quer saber é essa, né? Como é que vai ser 2021? Então, para não me alongar muito, vamos falar, dividir em duas partes a resposta. Primeira parte é sobre o mundo, né? Sobre o mundo, o que se imagina? A China já está tendo uma recuperação muito forte, inclusive aí, né, até para descontrair um pouco, tem algumas teorias da conspiração, como vocês têm ouvido por aí, né? Mas a economia chinesa tem mostrando a sua vitalidade, a sua eficiência, a sua produtividade, e como ela foi a primeira economia atingida, naturalmente ela tem que ser a primeira a se recuperar também. A economia dos Estados Unidos, apesar de alguns sinais dúbios em alguns aspectos, ela também tem tido uma recuperação muito forte, bastante interessante.
Na Europa e no Japão, menos, né? Você citou, professor Marco, a questão da Europa da segunda onda, é um grande medo aí na Europa, apesar que os Estados Unidos também está tendo, em alguns estados, uma segunda onda, o que pode acontecer, mas a economia da Europa é uma economia já da população mais envelhecida, de uma economia mais madura, então ela tem uma dificuldade maior para se recuperar, mas, assim, enfim, mundo, especialmente Estados Unidos e China, expectativa é de uma recuperação boa. E do Brasil, a gente depende do seguinte, a gente depende muito da questão fiscal. Hoje se fala muito no mercado sobre a dominância fiscal. O que é isso? O Brasil estava numa situação delicada do ponto de vista fiscal, na economia, nós entramos na pandemia já numa situação delicada, e o governo gastou bastante, como tinha que gastar mesmo, e hoje nós ficamos reféns dessa estratégia. Então, depende muito do governo conseguir endereçar essa questão fiscal para a dívida pública não explodir, que significa fazer reformas, ter umas políticas adequadas, né, fugir do populismo, mas os sinais, assim, a questão majoritária do mercado, e eu particularmente, acredito que de alguma forma, né, apesar de todos os conflitos políticos aí, o governo e o Congresso devem conseguir endereçar razoavelmente essa questão e a gente vai ter um 2021 melhor. Talvez não dos nossos sonhos, não dos Estados Unidos, não da Europa, não da China, mas um razoável, alguma recuperação. O mercado espera uma recuperação do PIB de 3,5%, cair 4,5% esse ano, recuperar 3,5% ano que vem. Muito bem, professor Rodolfo, é isso, né? A gente tem todo mundo uma esperança de sempre de tempos melhores, e nesse sentido, o 31 de dezembro sempre marca essa simbologia aí dos tempos melhores. E aí agora eu queria ver com o professor Guedes. Professor Guedes, queria que você me falasse, por favor, professor Guedes, o que você entende que ficou dessa pandemia? Principalmente se você puder abordar no cenário médico, dadas as nossas conversas anteriores, o que você acha que veio e não volta mais? Se você pudesse destacar um ou dois aspectos. Professor Sabino, é um prazer estar aqui, professor Treff, professor Rodolfo. Eu sempre aprendo muito quando eu estou junto com esses caras. Uma das coisas que eu aprendi, vou começar por aqui, mas muito breve minha resposta, é que a gente nunca precisou tanto uns dos outros como a gente tem precisado agora. Mesmo estando apartados fisicamente, a gente percebe de maneira mais contundente como somos seres sociais e precisamos uns dos outros. Não só para crescer, mas para sobreviver com o mínimo de sanidade. Então, essa é talvez a maior lição que eu particularmente tenho levado desses últimos 6 ou 7 meses. Uma segunda lição é que dar aula no Zoom é difícil. É mais fácil dar aula presencial. Eu achava que a aula presencial era difícil, a aula no Zoom é pior. Essa é a segunda lição. Pois é. Talvez para os alunos a impressão seja a mesma, enfim. Eu tenho a impressão que não é a mesma, mas, enfim, a gente tem que perguntar para eles, né? Tem que perguntar para eles. Uma das coisas, respondendo à sua pergunta agora de maneira mais objetiva, professor, a relação médico-paciente sempre foi muito estudada e muito delicada, porque dela decorrem muitos desdobramentos. A telemedicina, que já hoje é uma realidade, foi acelerada, assim como foram acelerados muitos outros processos que dependem da tecnologia. Eu estava conversando com a minha atividade profissional me leva a muitos MBAs. Um dos MBAs é para o pessoal do setor bancário. E um desses executivos do banco me disse que de um grande banco, dos 3 grandes bancos brasileiros, são 5 grandes, mas os 3 principais, vamos dizer assim, o cara me disse que a gente ficou 1 ano discutindo o trabalho remoto. E aí, depois de muita discussão, a diretoria aprovou para que 50 pessoas ficassem trabalhando remotamente, sob supervisão, 2 dias por semana. Antes de implementar esse plano, veio a pandemia, agora todo mundo trabalha remotamente. Então, a fronteira do possível é circunstanciada pelo dia a dia. A gente acha que é impossível até que não tenhamos mais o que fazer. Eu dou aula numa outra faculdade que é totalmente online.
E a não ser, e aí é totalmente online, então tem gente do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Porém, o TCC, no curso de pós-graduação, era para ser feito presencialmente. Então, o sujeito precisava sair de onde ele estava, de Boston, e vir a Piracicaba, onde é o campus da faculdade, apresentar o TCC. E era assim porque era assim. Veio a pandemia, até hoje já teve mais de 1.000 TCCs apresentados remotamente. 1.000. Então, tinha alguém, um burocrata, com todo respeito, sentado sobre uma definição que sempre foi assim, porque sempre foi assim, e que não pensava no diferente, até que a onda da realidade varreu o ferrugem do sempre foi assim. Então, uma das coisas que muda também é essa nossa percepção que as coisas não precisam ser do jeito que elas são. E nas disciplinas de gestão da qualidade, que já são, tem quase 50 anos que a gente estuda a gestão da qualidade de maneira sistemática, a academia, a gente aprende isso, as coisas sempre podem melhorar. Então, a relação médico-paciente, a forma como endereçamos as doenças em si, a forma como enfrentamos as limitações do ambiente hospitalar, todas essas formas sempre podem melhorar. E o Churchill tem uma frase que, para mim, também entra na história, nesse contexto, que é: nunca perca a oportunidade de uma boa crise. A crise traz consigo essa oportunidade da gente forçosamente dar um passo além. A telemedicina, a revisão dos processos organizacionais e a humanização do trabalho, eu acredito que sejam mudanças estruturantes que vieram para ficar no ambiente médico, mas também com outras repercussões na sociedade. Muito bem, professor. É isso, né? O Churchill era um grande frasista e ele tem coisas preciosas mesmo, e sem dúvida nenhuma, essa crise ela faz com que a gente se mexa. A gente estava aí numa zona de conforto, né? Praticamente aquilo que a teoria da Bounded Rationality ensina para gente, que a gente começa a ficar sempre numa mesma e tem que vir alguém ou algum fato novo para poder nos tirar na zona de conforto. Eu que trato sobre governança corporativa também, né? E aí é sempre a análise do momento de inflexão, segundo o qual o dono vai ser de um presidente de fora da família, no caso de familiares, e enfim, que acontece também, de certa maneira, no consultório médico mais menos. Mas agora, eu queria ver do professor Treff. Professor Treff, você falou muito sobre a questão da liderança formativa, do médico como líder, da apropriação dessa aura de líder, né? E eu fiquei pensando muito, né, principalmente aí pela provocação do professor Guedes, como é que é ser líder pelo Zoom, professor Treff? O que é? Como é que dá para você ter essas habilidades de liderança na telemedicina? O que você acha disso? O que você tem a dizer? Muito bem, boa noite a todos, professores, professor Guedes, professor Rodolfo, professor Sabino. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Também, como professor Guedes, acho sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Nós falamos sobre isso, era um momento diferente, né? Era um momento de pandemia, mas um momento diferente, como você citou. E assim como o professor Guedes falou sobre o TCC, algumas empresas estavam, grandes empresas, principalmente grandes empresas, resistindo bravamente à implementação do home office. Sobretudo as lideranças, ou seja, a alta administração e os gestores médios das empresas colocavam como grande questão para dificultar a implementação ou resistir à implementação mais maciça do home office, o controle, a dificuldade de controle, tá certo? E, de repente, algumas empresas que tinham em torno de 10% a 17%, 18% da sua mão de obra em home office, 2 vezes por semana, como falou o professor Guedes, todo mundo foi para home office. Isso eu estou falando de grandes empresas, tá? E os problemas, evidentemente, que eram postos na mesa como dificultadores, desapareceram, porque as pessoas tiveram que começar a trabalhar e essas lideranças tiveram que começar a lidar, na realidade, com a gestão remota. E quais são os grandes desafios, na realidade?
Um dos principais desafios exatamente era a delegação. Então, você me perguntou como fazer liderança remotamente. A chave da liderança remota é a delegação. É você poder delegar às pessoas mais responsabilidade, delegar mais poder de decisão. Isso não significa dizer que o líder perde o seu poder. Não é isso. Ele simplesmente delega o poder e ele continua líder, ele continua como alguém que está na posição de liderança. Mas, sobretudo, ele precisa trabalhar com a ideia de melhoria de processos. Aqueles processos que eram processos, como o professor Guedes falou do burocrata, né, mas processos mais burocratizados do dia a dia das empresas tiveram que se tornar mais fluidos, porque o trabalho remoto ele é fluido. E aí passou a haver a necessidade desse líder também buscar outras formas de controle, ou sofisticar as suas formas de controle. E eu chamo de sofisticação das formas de controle. Claro, você pode sofisticar as formas de controle, aumentando o controle por meio das novas tecnologias, controlando se a pessoa liga o Outlook, não liga, se tá conectada, se não está. Mas, para mim, a sofisticação da forma de controle é aprender a controlar entregas, controlar o resultado. Então, esse foi o grande desafio para muitos líderes que estavam acostumados a controlar mediante os processos burocratizados presenciais. Então, delegar mais responsabilidade, mais poder para a tomada de decisão e sofisticar a forma de controlar os resultados, de controlar as entregas. Eu acho que essa é a grande mudança que muitos líderes têm que aprender. Agora, eu queria tratar de uma outra questão que vem sendo discutida em algumas pesquisas da psicologia organizacional, mas também tocando um pouco na psicanálise, que são os líderes narcisistas que estão sentindo falta dos bajuladores. Ou seja, líderes narcisistas que estavam acostumados com o glamour do dia a dia corporativo e dos bajuladores e de todos os símbolos de status que estavam presentes nas organizações, sobretudo em grandes organizações. E que quando esses líderes passaram a liderar por Zoom, ou liderar por outras ferramentas, nós estamos aqui no Zoom, mas Microsoft Teams, enfim, tiveram que liderar à distância, eles ficaram mais expostos. Aí... por exemplo, eu podia estar com camiseta de banda de rock aqui, né? Mas o pessoal da Nordisk que me mandou ficar com camisa. Por isso que, assim, se eu sou um líder que tem o bajulador, você quebrou tudo, né? Se eu aparecer de camisa de banda de rock aqui, né? Mas você, na realidade, está acostumado com isso e também não dá, pelo que eu te conheço, não dá tanta importância a isso. Embora seja um advogado e que esteja sempre muito bem vestido, tá certo? Mas no mundo corporativo... Você está me bajulando agora, hein, pelo Zoom. Não, mas lá no dia a dia da empresa, aquele script do kit, né, do executivo, da sua sala, do carro, da vaga, enfim, da caneta, do relógio, enfim, do notebook, do celular, todo esse script do executivo de sucesso, ele ficou reduzido a uma tela de computador. Na verdade... E mais que isso, né? E ninguém sabe. E a tela do computador, né, ninguém vê qual é a marca do computador, também não dá para ver. Ele não fica nem na tela, ele fica num quadradinho, e o quadradinho é do mesmo tamanho do quadradinho de todo mundo. É um negócio meio socialista, assim, né, velho? É isso aí. Pois é, e o bacana é o seguinte, a doutora Paula acabou de entrar aqui na live. Oi, Paula, boa noite. A Paula está aqui, e aí Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, que bom que você veio, a gente fica muito feliz. E a Paula, quando ela conversou comigo, olha que interessante, de nós todos aqui, a única médica é a Paula. Né? E a Paula é uma endócrino de sucesso. Né? Ela pensa, para usar uma expressão comum aí, fora da caixa. Né? E ela conversando comigo, ela disse para mim, Marco, porque o médico, ele é muito vaidoso. O médico,
ele gosta muito, né, dessa história e tudo mais, que é exatamente o que o Treff está falando. Então, Paula, você entende o que o professor Treff está falando? Aconteceu isso mesmo? Quer dizer, os grandes médicos que também trabalham nos grandes hospitais, em cargos corporativos em hospitais, né? Aconteceu essa quebra de paradigma que o Treff está falando? Você acha que você percebeu isso? Eu estava até pensando aqui que a gente também tem na nossa cabeça o ideal de médico de sucesso, né? E o médico de sucesso tem o jaleco, a mulher de salto e escarpão. Eu tinha muito isso do ideal de médico de sucesso. Eu acho que a pandemia quebrou muito isso para mim, sabia? Tanto que agora, quando eu voltei presencial, eu comecei até a esquecer de usar jaleco. Meio que parei um pouco de usar jaleco. Isso foi interessante. Eu me senti mais próxima do paciente, podendo ser eu mesma, porque o paciente entrava na minha casa, eu entrava na casa dele. E eu acho que isso foi uma mudança muito significativa mesmo para mim. E é algo que agora eu estou mantendo. E eu vi que foi muito bom para mim manter essa proximidade, descer do salto. É uma coisa assim simples, mas que aconteceu comigo. Eu parei de fazer a unha na pandemia, né? E antes eu não conseguia atender se eu não tivesse com a unha feita. Parecia que a minha inteligência ia embora. E aí foi uma coisa que eu desapeguei também. Não é que eu não estou mais fazendo a unha, mas, sabe, desapeguei desse símbolo de sucesso que antes era tão importante para mim. Passou a ser secundário. Então, eu acho que foi uma coisa até boa. Eu me senti mais próxima do paciente, mais verdadeira, e sem precisar, muitas vezes, dessa capa que a gente tinha, né? O jaleco, que é uma máscara que a gente usa, né? É interessante isso que você está falando, porque eu, né, enfim, todo mundo aí falou, eu sou advogado e tudo mais, e eu advogo efetivamente, né? E eu, quando visto terno e gravata, parece que eu estou de armadura. É incrível o efeito psicológico que gira, que isso gera em mim. E acho que é o mesmo do jaleco para o médico, jaleco, estetoscópio, né? Aquela figura estereotipada de médico e médica, né? Total, Marco. Mas uma das coisas que eu mais aprendi com essa pandemia foi que cada vez mais são nossas habilidades humanas que vão ser necessárias, e é isso que a gente precisa desenvolver mais que a habilidade técnica, que é aquela de que a gente se sente muito técnico quando a gente está de jaleco, né? E eu vi, assim, quantas consultas eu tive que fazer em que a última coisa que eu fui foi endocrinologista. O paciente não queria, naquele momento, a técnica endocrinologista, ele queria alguém para escutar, alguém para dar um conselho, alguém para ajudar na sanidade mental dele. Então, eu vi que, na minha formação, eu sempre gostei disso, mas eu vi que agora, cada vez mais, eu preciso me aperfeiçoar até em outras áreas que não na minha área de especialidade, como psiquiatria, nutrição e coisas mais amplas. Eu achei que a pandemia mudou muito isso para mim. Que legal, olha só. E aí, fala, Pedrão, pode falar. Uma observação aqui, escutando a doutora Paula falar. Tem um pensador americano chamado Alvin Toffler, e ele disse que o iletrado do século XXI, o ignorante do século XXI, não é quem não sabe ler nem escrever. É quem não sabe aprender, desaprender e voltar a aprender. Então, o diálogo do Toffler é sobre a velocidade de aprendizado, mas a gente tem um problema que é o seguinte: para aprender, você precisa fazer sinapses novas. Você precisa criar novos circuitos neuronais. E isso é caro, do seu ponto de vista energético. O cérebro é o órgão que mais consome energia no seu corpo disparado. Então, ele foi feito, o que a gente chama de modelo mental, o seu cérebro foi criado para economizar energia. Ele evoluiu para economizar energia, não para gastar. Então, pensar é caro demais. Então, a gente prefere não pensar. E o não pensar é fazer tudo no automático. E quando você fala fora da caixa, é esse lance que é parar para pensar. O parar para pensar é ter o controle de volta. E a gente para pensar quando a gente tem um choque. Quando você está dirigindo e conversando, você para no meio da frase, se passa por um buraco, se alguém atravessa rápido na sua frente, se ninguém, você vai dirigindo para Santos, conversando o tempo inteiro. Um buraco, você imediatamente para de falar. Então, um choque faz com que você pare para pensar. Quando eu escuto a doutora Paula dizer aqui, ou mesmo o professor Marcelo Treff, o professor Olivo, me parece que é isso. O que nos aconteceu foi um tremendo de um choque, no qual estamos ainda. Essa batida de caminhão que não termina. E quem não percebeu isso vive em completamente outro planeta, né? Quer dizer, a pessoa que ainda não se caiu na real e não percebeu
percebeu que está em uma coisa completamente diferente, numa realidade de efeitos que vão ser efeitos observáveis no médio e no longo, ela realmente está em uma outra dimensão, né? Tem que voltar a aprender. E o voltar a aprender é a velocidade da sociedade. Uma empresa, um profissional, só existe para servir. É isso, né? Como médico, né? Imagina. Se não tem a quem servir, ele não, a profissão dele deixa de existir. Então, para que possamos servir de maneira adequada, precisamos entender. É entender primeiro para servir depois. E se o mundo está mudando, não nos cabe alternativa, a não ser aprender na velocidade do mundo, para que sejamos profissionais minimamente qualificados para atender o público. Exato, exatamente. Aí, no caso, como prestadores de serviço que somos, né, nós temos que, efetivamente, o nosso produto somos nós mesmos, né? E aí, Rodolfo, eu queria saber de você o seguinte, né, e puxando a fala do Guedes, claramente você é um fã de Kahneman, né, e o Guedes estava falando aí da economia de energia pelo cérebro, e eu lembrei do sistema 1 do Kahneman. Eu queria perguntar para você, Rodolfo, o grande ativo, né, considerando a medicina do século XXI, o grande ativo da medicina do século XXI são, soluções mais pensadas, e 2, soft skills, nesse mundo tão bárbaro e pós-pandemia. O que você acha? Marco, muito interessante, estava ouvindo vocês comentarem aqui, a doutora Paula comentar, e como você falou, né, ela é a única médica, mas eu tenho tio e tia médicos na família, né? Então, a doutora Paula, sempre insisti com a minha tia que ela não tem pacientes, ela tem clientes, né? Tem pessoas. Então, eu acho até que a questão de você chamar de paciente se desumaniza um pouco, né? É alguém doente, não, é uma pessoa que está ali que você está atendendo. Então, até meu primo também se forma em medicina, e eu falo assim, olha, tá até marketing, né? Marketing se aplica à medicina também, né? Nessa visão um pouco mais humanizada que você colocou, achei bem legal. E respondendo sua pergunta, professor Marco, acho que sim, né? O Kahneman, sou grande fã dele, Prêmio Nobel de Economia em 2002, apesar de ser psicólogo, é estranho, né? Exato. Parece uma coisa estranha, mas não, é justamente o Kahneman, o Sistema 1, para resumir muito, né, o livro dele. Sistema 1 é esse sistema que vocês comentaram, automático, do modelo mental do professor Guedes, de você fazer as coisas no automático. E o Sistema 2, ele, na visão do Kahneman, ele é ativado quando a gente precisa de um raciocínio mais apurado, um raciocínio mais complexo. Ele dá esse exemplo mesmo, professor Guedes, de quando você está, por exemplo, você está estacionando o carro, você para de conversar, porque você precisa do sistema 2, né? Eu abaixo até o rádio. E você sabe que ele falou outra coisa, e se você tem gente no carro, não só você para de falar, como as pessoas ficam quietas também, intuitivamente, para te ajudar. Fala, não, ele não pode se distrair, vai bater o carro. Então, acho super interessante, acho que sim, professor Marco, eu diria que não só para a medicina em especial, mas para todas as profissões, acho que assim, a pandemia mostrou a importância dos soft skills, a importância da humanização, a importância de você tratar as pessoas, né? Acho que, pegando um pouco a fala do professor Treff também, baixar um pouco, né, professor Treff, essa questão desse narcisismo exagerado. É claro, todos nós temos a nossa vaidade, algum grau de vaidade é até bom, né, porque nos motiva a caminhar, mas uma coisa excessiva, uma coisa excessivamente fetiche, até um fetiche, né, como você comentou, é muito ruim, porque você acaba desumanizando, você acaba focando em você mesmo e você acaba não conseguindo entregar valor. Acho que é uma discussão muito que a gente tem tido entre todos, né? Gostaria até se vocês quisessem comentar, essa questão de entregar valor, que a gente fala muito, né? Então, a gente fala em entregar valor em finanças, entregar em valor na gestão de pessoas, em inovação, mas o que é entregar valor? Entregar valor é você fazer uma diferença na vida das pessoas. Então, no caso do médico, especificamente, o que é entregar valor? Acho que a doutora Paula falou super bem. Não é claro, você precisa entregar um diagnóstico correto, né? Você precisa fazer isso, mas não é só isso. Eu quero mais, eu espero mais do meu médico.
Eu espero que ele seja uma pessoa que vai me ouvir, que vai entender minhas dificuldades. Esse é o valor do século XXI para mim, professor Marco. A gente sabe que na prática da medicina, né, em algum extrato, em algum layer da medicina, isso é muito complicado, né, professor Rodolfo? Porque, afinal de contas, os médicos precisam atender e aí eles têm que bilar, né? Então, do ponto de vista econômico, é até cruel, porque você precisa atender em 5 minutos para você atender, escalar e aí poder ter alguma coisa, porque, afinal de contas, você tem que pagar as contas no final do mês. Mas, Paulo, eu queria que você contasse a sua experiência do seu programa de cozinha e gastronomia, para os professores avaliarem se você, 1, entrega valor, e 2, se você pode ser considerado uma médica líder. Por favor, conta para eles o que você faz. Tá. Bom, eu sou endocrinologista, sou formada pela USP, né? Então, eu saí da minha residência boa, tecnicamente, né? Então, eu sabia, a teoria estava tudo ok. Mas quando eu estava ali sentada na frente do meu paciente, eu tinha muita dificuldade de fazer com que ele fizesse o que eu falasse, seguisse as minhas recomendações. E hoje a gente sabe, é muito difícil a pessoa mudar estilo de vida, é muito difícil ela tomar os remédios que a gente prescreve. Só 40% dos pacientes tomam os remédios que a gente prescreve. E eu comecei a ficar muito frustrada e eu comecei a perceber que a minha comunicação não estava efetiva, que o jeito que eu falava com o paciente não estava adequado, afinal eu nunca tinha aprendido isso. Nem na faculdade, nem na residência. E eu comecei a estudar um pouco de medicina do estilo de vida e medicina culinária. Eu fiz alguns cursos nos Estados Unidos, que é uma área que vem aumentando muito lá. E depois disso eu acabei fundando um projeto que chama Médicos na Cozinha. Por isso que o Marco falou, né? Essa coisa de culinária e gastronomia, mas é muito mais do que isso. Nos Médicos na Cozinha, a gente chama atenção para 3 pilares. É um curso que eu dou para médicos, mas que é uma teoria que acabou mudando a minha vida, mudando a minha prática e mudando a minha entrega para o paciente. Porque nos Médicos da Cozinha, o que a gente fala? A primeira coisa é sobre a importância do autocuidado do médico. A gente só vai ser bom para o nosso paciente se a gente estiver bem. Então, a primeira coisa que eu aprendi, que eu tento passar e que eu tento fazer, é sempre fazer o que eu falo. Não adianta eu falar que meu paciente tem que se exercitar se eu nem faço exercício, eu nem tenho tempo para isso. Não adianta eu falar que ele tem que se desestressar se eu estou mega estressada e não tenho tempo de descanso. Não adianta eu falar para ele comer bem e eu comer fast food todos os dias. Então, o primeiro pilar é o autocuidado. Isso mudou a minha vida e muda, consequentemente, a minha entrega para o paciente. Isso eu tenho certeza. Eu estando bem, eu sou muito melhor médica. Segunda coisa, o segundo pilar é a comunicação. Eu aprendi e tenho aprendido e colocado em prática, eu parei de falar para o paciente, sabe aquela coisa distante? Eu estou aqui, o paciente está ali, e comecei a falar com o paciente, a envolver ele na conversa de verdade, a criar uma relação e a falar, olha, esse final de semana eu fiz uma receita tal, faz também, é assim, assim e assim, né? Então, e não só falar, você tem que parar de comer, uma coisa generalizada, tentar envolvê-lo e criar realmente um relacionamento. Eu vi também que isso fez os meus pacientes cumprirem o que eu precisava que eles fizessem muito melhor. E também técnicas de entrevista motivacional, técnicas de coaching. Então, essas soft skills eu fui tentando desenvolver para eu conseguir chegar no paciente melhor. E isso, o curso dos médicos... Não, só que são as questões que você está falando sobre coaching, por exemplo, são questões que não necessariamente são questões médicas, né? O que você aprende em medicina, né? Não aprende, o pior é que não aprende, Marco, e assim, a gente aprende a prescrever, a gente vira meras máquinas prescritoras, e o paciente simplesmente não adere, ele não faz. Então tem todo um jeito de falar, né, mais efetivo. E apesar de ser um curso na cozinha, a gente aproveita esse momento para ensinar para os médicos a linguagem da cozinha e como ele deve se comunicar melhor com o paciente. E o terceiro pilar é a alimentação saudável. Então, aí a gente ensina cozinhar, culinária, sobre alimentação saudável, que hoje em dia, por causa da mídia, a gente tem muito mais dúvidas, né, do que certezas. E todo esse aprendizado, com certeza, me ajudou demais na minha entrega para o paciente atualmente. E aí, professores, ela entrega valor ou não entrega? Precisava experimentar o prato, mas olhando daqui dá a impressão que sim. Depois ela passa no WhatsApp para a gente o contato então, dela para a gente marcar a consulta. Então, entregar valor é diferente de entregar sabor, beleza? Então, entregar valor é outro conceito. Tá ali, ó. Mas uma coisa que a doutora falou que me chamou muita atenção
tem um paralelo interessante entre o professor e o médico, né? Enfim, pela atuação. E quando ela fala que somos prescritores, né, faz o diagnóstico e prescreve, o professor sabe a matéria e dá aula. E o objetivo não é a prescrição, o objetivo não é a aula, o objetivo é a saúde ou o conhecimento. Quando você muda o enfoque sobre qual é exatamente o seu objetivo, muda os parâmetros pelos quais você se avalia, os parâmetros pelos quais o outro te avalia, e também o jeito com que você endereça os problemas que surgem todo dia, como você estuda, que disciplinas você estuda. Se você é só uma máquina de fazer prescrição, a empatia é desnecessária, podemos ser todos Dr. House, né? Senta aí, toma esse negócio e me enche o saco. Próximo. O professor que não se preocupa com conhecimento, se preocupa com a aula, meu negócio é PowerPoint. Eu não estou nem aí para os outros. Quer me ouvir, ouve. Não quer ouvir, não ouve. Eu dou aula aqui, acabou a aula, eu vou embora e pronto. Esse perfil de profissional, né, professor Guedes, esse está mais sujeito, por exemplo, a ser substituído por um robô, verdade? Exato. Não, está sujeito, não. Vai ser. Vai ser. O que nos difere da inteligência artificial é a humanidade, que vai demorar ainda muito tempo, se é que vai chegar algum dia uma coisa similar a ela, parecida, um simulacro da humanidade, da humanização, que vai chegar numa máquina. Não há nenhuma evidência atual, esse é um campo de estudo no qual eu estou envolvido, e bastante envolvido, até mais do que eu gostaria, porque eu não faço outra coisa da vida. Não há vislumbre de que isso vai acontecer um dia. São 86 bilhões de neurônios que são impossíveis de serem simulados com qualquer máquina que a gente tenha hoje. Hoje não existe sistema computacional suficiente para simular um neurônio completamente. Uma formiga tem 100 neurônios, a gente não sabe que caminho que ela vai adotar para um jardim e para o outro. Então, a inteligência artificial é muito interessante, resolve problemas muito, muito grandes e supera o homem em muitas atividades, mas narrow, estreitas. A humanidade, a empatia são, sem a menor sombra de dúvida, é o que vai nos diferenciar das máquinas. E da possibilidade de automatização. Excelente. Treff, o que você diria aí da atuação da Paula, do ponto de vista de liderança? Ela que tomou essa atitude espontaneamente para tentar mudar um pouco o perfil da prática dela. A primeira coisa que me chamou a atenção na fala dela, quando ela expôs a questão da mudança de comportamento dela com relação ao sucesso, ou seja, a ideia que ela tinha de sucesso, né, de médico de sucesso, que é o que a gente chama de sucesso social, ou seja, o que as pessoas esperam de um médico de sucesso. Então, como é que as pessoas vislumbram a sociedade de uma forma geral, a classe médica, mas não só a classe médica, a sociedade de uma forma geral, olhando para esse profissional. E ela passou a perceber uma outra abordagem de sucesso que está contida nas novas discussões sobre carreira profissional, independentemente da profissão, que é o sucesso psicológico. Ou seja, o que é sucesso para mim? Que também está presente na fala do professor Guedes, quando ele fala do professor. Não importa se eu sou percebido como, ou importa, tudo bem, pode até importar que eu seja percebido como um professor de sucesso ou como um médico de sucesso. Mas o mais importante é que eu perceba que eu sou um profissional de sucesso. E na fala dela me chamou a atenção disso, por exemplo. Então, agora eu sei que a minha forma de atuar com ou sem jaleco, porque também pode pôr o jaleco, pode fazer a unha, pode continuar da forma que ela estava, mas ela tem uma outra percepção sobre o que é sucesso nesta profissão. E aí a sua pergunta sobre liderança volta um pouco àquilo que eu estava colocando, desse distanciamento, né? O líder passou a sentir falta, na realidade, da bajulação, né, desses que estavam à sua volta, mas o verdadeiro líder, na realidade, é aquele que lá no presencial já estabelecia a conexão, ele aumentava a conexão com a equipe. E agora no online, ou remoto, no trabalho remoto, seja no home office que vai se firmar, ou seja no trabalho remoto que nós estamos emergencial, o verdadeiro líder é aquele que remotamente consegue aumentar a conexão com a equipe.
e consegue, com os meios remotos, com as novas tecnologias, envolver todos nas soluções dos problemas. Nós discutimos um pouco isso lá na nossa entrevista, né, durante o curso, de envolver todos na solução, porque os problemas são complexos. Como o professor Guedes falou, o professor Rodolfo também falou, ou seja, a complexidade dos problemas diante do que nós estamos vivenciando, muita coisa nova que nós estamos vivenciando com esta crise, com várias crises, né? Porque nós não estamos só na crise do Covid, nós não estamos só na crise chamada pandemia. A crise pandemia desencadeou uma série de outras crises. Nós estamos numa grande crise econômica no país, certo? Nós estamos numa grande crise do emprego. Nós estamos vivenciando várias crises. Então, o verdadeiro líder é esse que está envolvendo as pessoas e admitindo que existem problemas, admitindo que os seus liderados podem participar da solução dos problemas. Então, ele usa as novas tecnologias para aumentar a conexão com as pessoas. Professor Marcelo, até na sua fala, e complementando o que eu percebi, vê se você concorda comigo, da doutora Paula, é a questão, um dos elementos centrais da liderança, que a gente discute bastante, que é a questão da influência, né? Quer dizer, eu não posso cobrar do outro o que eu mesmo não faço. Perfeito. Que é liderar então, pelo exemplo. É isso, é liderar pelo exemplo. É isso aí, perfeito. Brincadeira, né, doutora Paula? Você está com um problema de obesidade, você vai no seu médico, ele está mais gordo que você, né? Aí você se sente até bem, até ótimo nesse médico. Você, não estou tão mal assim, né? Estou exagerando, brincando, mas é muito ruim, né? Então é muito complicado. Então, nesse sentido, logicamente, isso é uma metáfora. O jaleco, às vezes, é importante, né? Que é você se portar como tal, né? Que é essa história da liderança pelo exemplo, né? Sim, mas às vezes também afasta, né? E aí você finge que você é uma pessoa que você não é e não conecta tanto. Eu vejo que hoje em dia eu acredito que a conexão faz o paciente melhorar mais. Antigamente, né, eu aprendi, eu ainda sou nova, formei não há tanto tempo assim, eu aprendi ainda uma medicina pautada no medo e na ameaça, aquela coisa assim, olha, você tem que emagrecer, senão você vai infartar, vai ficar diabético, e daqui 20 anos você vai morrer. E hoje a gente já estuda e a gente já entende que esse tipo de abordagem não funciona. Que uma medicina baseada mais no acolhimento, no entendimento, na empatia, ela faz a pessoa mudar muito mais. Então, é interessante mudar. Eu acho que essa pandemia veio muito para acelerar e catalisar alguns processos que já estavam acontecendo. Muito bem, é isso, né? E aí a gente tem uma pergunta aqui da audiência para a Paula, que está aí em casa, que está sendo chamada por alguém aí, mamãe, é isso, né? Mas, cara, não esquenta a sua cabeça, porque aqui em casa tá igual, cara. Sexta-feira, todo mundo aqui vive isso, né? Desde que aquele apresentador de televisão, ele começou a... Vocês viram essa célebre cena, que o Vira entrou, ele começou, não, sai. Então aí, as pessoas se acostumaram. Paulo, é o seguinte, o Daniel Martinez, ele pergunta, porque a gente sabe, né, pessoal, quer dizer, não sei se vocês sabem, se todos sabem, mas a Paula é uma digital influencer, né? Então, ela é uma Instagrammer, é o que se conhece por... Ela é uma blogueira, né? Que se fala por aí. Então, eu te amo. Deixa eu só liberar aqui, Florzinha, vai lá ver televisão. Mamãe. Deixa ela liberar aí, Enquanto... Beleza, vai, posso ir agora. Paula, pode falar um pouquinho da importância da imagem pessoal para o médico e a outra, e sobre posicionamento para o médico nas redes sociais neste momento online tão importante? São coisas que você abordou na nossa entrevista, né? E eu acho, assim, eu já tinha um Instagram há mais de 6 anos, né? Mas eu mudei completamente a minha forma de me comunicar na pandemia. Acho que eu tive mais tempo, acho que por ter mais tempo eu fiquei um pouco mais criativa, e eu não sei, eu entendi que o momento pedia mudanças, né? Eu fazia um Instagram um pouco mais profissional, aquela coisa mais técnica, com textos mais técnicos, e na pandemia eu mudei completamente, eu mostrei mais vida pessoal, me conectei, conversei mais com as pessoas que me seguiam, e eu vi que isso me ajudou muito
a manter meu consultório na pandemia e agora nessa volta. Então, eu foquei em aprender muito sobre marca pessoal, não tanto sobre marketing médico. Isso eu estava um pouco enjoada disso, dessa abordagem. Eu fui para um outro aspecto de marca pessoal mesmo, da gente tentar mostrar, porque o Instagram, as redes sociais, hoje eu vejo como uma vitrine, né? É o nosso novo currículo. E tentar mostrar realmente quem a gente é offline. E não aquela coisa, você falou blogueira, né? Eu até fico rindo um pouco disso, que é bom quando a gente é chamada de blogueira, é porque a gente está fazendo certo. Mas não aquela coisa meio fake, que às vezes os blogueiros, né, editam foto, mas uma coisa mais real, vida real. E eu comecei a escrever alguns textos, algumas crônicas, fiquei super criativa. E isso me conectou muito mais e me manteve muito mais com pacientes. E hoje eu estou vendo agora, com o retorno do presencial, dos atendimentos presenciais, eu estou vendo o retorno disso. Pacientes, às vezes, que passaram em mim em 2016, voltando. E aí eu achando estranho, nossa, aí, doutora, é porque eu te sigo. Sabe, a pessoa vai te acompanhando e ela vai querendo, como se fosse te consumir, né? É como aquela propaganda de sapato que sempre está ali passando na sua timeline. Chega uma hora, você quer aquele sapato, você acaba comprando aquele sapato. Com as redes sociais, eu vejo um pouco isso. E aí a gente vai mostrando os nossos aspectos humanos, a nossa vida pessoal, o livro que a gente lê, a receita que a gente faz, como que a gente se motiva para fazer um exercício físico. E as pessoas vão se identificando muito com isso e, de repente, elas querem ir lá, te ver. Eu tive muito isso, pacientes que vão lá para me ver, sabe? Você ficou uma personalidade, né? E assim, é muito legal isso. Isso, eu acho que nesse tempo de incertezas, igual você falou de perda de empregos e de dificuldades financeiras, é uma ferramenta que, se a gente souber usar bem, a gente acaba tendo muito sucesso nesse aspecto. Pô, que legal. E aí, eu queria perguntar para o professor Guedes. Professor Guedes, por favor, o que motiva uma pessoa? Eu tenho duas pessoas iguais. Os dois são médicos. Os dois são formados na mesma universidade, na mesma turma. Os dois fizeram a mesma especialidade. Um vai para o Instagram, o outro não consegue ir para o Instagram. O que motiva a pessoa? Qual é o clique que você acha que essa pessoa tem que ter para sair da sua zona de conforto e se lançar, como fez a Paula, por exemplo? Em gestão da mudança, que é uma das disciplinas da administração, já estudada também há muitos anos, uma das principais diretrizes é: a gente só muda quando a gente sente que o futuro é mais interessante do que o presente. Se o presente é muito confortável, se a situação futura é muito incerta e o presente é confortável, a gente fica onde está, que é a zona de conforto. Não tem esse nome por acaso. A zona de conforto é fofinha. Tem um chocolate quente, tem uma pantufa. A zona de conforto tem Netflix. Por que eu vou sair daqui e subir o Himalaia? Entendeu? É perigoso, é frio, eu não conheço. Tem nego que vai e não volta. Tem nego que vai e entra para a história. Será? Será que eu sou do tipo que não volta ou será que eu sou do tipo que vai entrar para a história? Então, tem um barato também chamado coragem. O inovador, o criativo, é, antes de tudo, um corajoso. Quer dizer, o cara tem a coragem, o ímpeto de se lançar e ele tem na cabeça: eu posso falhar, mas ainda assim eu vou, e se eu falhar eu vou de novo, e se eu falhar de novo eu vou de novo, né? Tem um limite entre a persistência e a burrice, né? É o sujeito que você não pode falar assim às 8h23 da noite, há crianças na